aproveitando que eu decidi reorganizar todo o meu pegboard para mostrar para vocês alguns itens desse pegboard. Bom, minha primeira ideia quando eu montei o escritório aqui era ter um lado bem criativo e um lado bem minimalista. É mais ou menos assim que ficou. Eu gosto dessa configuração porque eu sinto que tem duas personalidades minhas. Essa que é a que eu trabalho de frente para ela, então tem itens que eu gosto, coisas que me trazem lembranças, e essa parede que tá atrás, que depois eu mostro, que é o meu fundo de reunião. Então ele é mais neutro, eu gosto disso, já que é para uma reunião, né? Então acaba que dá um ar um pouco mais aconchegante, que fica mais adaptável para o tipo de projeto que eu estou trabalhando. Quando se a pessoa vê isso daqui, esse lado aqui já revela, entendeu? Uma coisa mais de estilos pessoais, e eu acho que no projeto tem que dar uma adaptada. Quando eu botei o pegboard aqui, a minha ideia era ter alguns posters, enfim, colocando algumas coisas de cerâmica, algumas coisas que eu estava fazendo, mas vira e mexe eu mudo isso daqui. E agora a minha ideia era colocar coisas meio que tipo assim, pega e sai, entendeu? Uma coisa meio funcional e itens que eu gosto. Então, como eu tinha falado, tudo começou por conta desse aqui que eu acabei de ganhar, que era essa bolsa da Galápagos. Eu gosto muito das cores dela, do material, da proposta, enfim, pra mim tem um significado e eu gosto muito dela, então já tô deixando ela aqui pra ser uma coisa assim, realmente pegar e sair. Outra coisa que eu comecei, que foi uma ideia que eu dei pro meu marido agora recentemente, e a gente vai ver se isso pega, é a ideia da gente colecionar bonés. Ele é uma pessoa muito difícil de dar presente, eu achei ele extremamente difícil de dar presente e extremamente caro para presentes. Então ele é uma pessoa mais tecnológica, eu digo para ele que qualquer coisa que ele queira é uma parcela acima de R$1.000 aí, pelo menos. E tá chegando o aniversário dele e todas as datas comemorativas, eu sempre fico pensando assim, o que eu vou dar para esse menino de presente? E o boné é uma coisa que nós dois gostamos, apesar de eu usar pouco, mas eu gosto bastante, assim, de estilo de boné e tal, e ele usa bastante, ele aprendeu a gostar também de bonés, então eu falei para ele, e se a gente começasse a fazer uma coleção de boné? E aí vira um item que a gente não sabe que dá pro outro, né? Mas a gente não quer deixar passar em branco. A gente dá um boné pra nossa coleção. Vira tipo a coleção da nossa família e ao mesmo tempo é uma coisa funcional, né? Não é uma coisa assim que simplesmente fica ali guardada. Eu lembro que quando eu morava na casa dos meus pais, a gente tinha uma coleção de xícaras, porque lá em casa todo mundo gostava muito de café. E era bem legal a coleção, mas exige manutenção, né? Tipo, tem o pó e tal, que você tem que tirar e acaba que você não usa tanto. A gente acabava deixando, a gente tinha dó de usar e ficava numa prateleira lá com vários itens e xícaras, mas eu acredito e o objetivo de fazer uma coleção de boné é que a gente use. Então, esse é o começo, ainda não era tão intencional, então não tem tipo bonés que tenham super da nossa personalidade ainda, mas tem bonés que eu gosto bastante, tipo esse do copinho de café. Deixa eu ver se vai dar pra pegar o copinho de café. Dá pra pegar aí, né? Esse daqui, que é de uma marca que a gente gosta bastante, que é a Slice. Eles são uma marca de tênis. Tem umas peças bem lindas. Esse aqui a gente ainda não tava com a ideia da coleção, mas a gente já tinha gostado e era o que a gente achou mais neutro, assim, pros dois. Esse daqui que o Casdei ganhou do trabalho dele, de aniversário, que é da Bal. É bem bonito também, eu gosto dele. Esse daqui que foi isso aqui não, tipo, foi uma necessidade mesmo, mas ele é neutro e ele funciona bem, tem uma frasezinha. Esse daqui que é um boné muito afetivo, porque é do meu pai, era do meu pai esse boné. E a gente tem ele há muitos anos. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Ele tem escrito Air Jordan. Ele é um tecido bem bom e tal, bem confortável na cabeça, mas acabo não usando tanto ele porque, enfim, pra mim é um boné afetivo, já que lembra meu pai. Aqui é uma bandeira, na verdade isso aqui é um pano de prato. É um pano de prato que a gente trouxe lá da Itália, nessa segunda viagem que a gente fez pra Itália, que a gente foi pra ilha de Capri. E aí a gente
a gente também tava se perguntando, o que a gente pode trazer de lembrança, só que nós fomos tipo um mochilão, assim, né? Então cada um de nós foi com uma mochila que já estava bem pesada, ainda mais para andar em Capri, que são muitos degraus e ladeiras. Então não podia ser nada muito de louça, não podia ser nada muito grande, não podia ser nada que quebrasse, porque os riscos eram muitos, a gente ia ter uma viagem longa ali pela frente. E aí a gente pensou no pano de prato, que a gente achou esses panos de prato bem bonitos, e quando eu olhei eu achei que talvez ia ficar legal enquadrar eles depois para fazer uma parede da memória e tal. Então a gente pegou esse e a gente pegou um outro. A gente também pegou esse aqui, que eu gosto bastante, que aí esse mostra a Itália inteira. Esse a gente pegou porque a gente foi na nossa lua de mel para a Itália também, só que a gente foi para outra parte da Itália. Então, dessa vez, deixa eu achar no mapa. Tá aqui, lembrei. Na nossa lua de mel, a gente foi pra Milão, a gente foi pra Firenze. E aí a gente foi para alguns outros lugares aqui. A gente ia pra Verona, só que aí ficamos muito doentes, muitos perrengues de lua de mel, mas esse é um papo para um outro momento. E aí nessa segunda viagem do ano passado, a gente foi para essa parte mais de baixo aqui da bota, que é a Costa Amalfitana. Então por isso nós pegamos 2. Também é um pano de prato, e aí eu coloco ele com esses imãs para ficar penduradinho assim na parede. Deixa eu devolver. Essa daqui é uma tote bag, acho que chama assim, que a gente ganhou na volta dessa mesma viagem da Itália. A gente parou em Milão, eu acho, e era um hotel muito legal. Eu vou ver se eu acho vídeos aqui desse hotel pra colocar, mas era um hotel que tinha uma identidade visual maravilhosa. O estilo do hotel era maravilhoso e tudo tinha uma identidade visual muito bonita. Então, pra mim, designer foi, assim, paixão. Nós passamos uma noite lá somente, mas eu fiquei totalmente encantada pelo hotel, assim, desde o carpete até a porta dos quartos, o negócio que pendurava na porta. Esses são os elementos da identidade visual deles, que estão espalhados de várias formas por todo o hotel, por todo o mobiliário, por tudo que você pensar. E eles não tinham lá pra vender, tava fechado, e aí no final a moça se compadeceu de mim e me deu essa bolsa. Então eu gosto muito dela também, eu gosto de deixar uma lembrança dessa viagem. Esse daqui, ele é um suporte, na verdade, para revistas. Então uma coisa que eu gosto de fazer é colagem e tal, né? Então ele cabe as revistas, dá para botar uns papéis. Bom, de itens assim mais colecionáveis são esses. E aí tem os meus troféus que eu comecei a ganhar desde o final do ano passado, quando eu comecei a jogar beach tênis. E aí é um esporte que tem muita competição e eu adoro uma competição. Então esse foi o primeiro que eu ganhei. Tinha começado a jogar fazia um mês, acho que nem um mês direito, e eu ganhei o 2º lugar nesse campeonato. Um que é muito legal pra mim, muito especial, é esse daqui, que eu ganhei 3 troféus no mesmo campeonato. Só que eu preciso saber onde eu vou colocar esses troféus, porque aqui eu acho que ele tira um pouco assim do contexto, mas não tem muito bem onde colocar aqui no quarto, não tenho muitas prateleiras, não quero deixar em armário. Então eu acho que por enquanto a minha ideia é colocar eles lá em cima, como se fosse uma prateleira. Fica aí uma ideia, caso você também esteja pensando em colecionar alguma coisa, eu quero te incentivar a pensar nisso, porque acho que a gente tende cada vez mais a guardar as lembranças com fotos, com vídeos, em uma galeria, num celular que, enfim, perde, que as coisas se vão, ou que a gente não tem paciência para ficar voltando tanto e relembrando como era antigamente, onde a gente tinha álbum fotográfico, a gente voltava e a gente tinha aquele momento com os nossos convidados de sentar e rever as fotos. Hoje em dia a gente não tem mais isso e acaba que as lembranças elas vão ficando muito perdidas nessa galeria. Então eu te incentivo a pensar também em alguma coisa que você possa colecionar ou que você possa minimamente expor e que aquilo te traga boas lembranças. Você deixar a sua casa com cara de casa, sabe? Sem deixar tudo muito minimalista demais, a ponto de você não sabe quem mora naquela casa. Você entra e
qualquer pessoa podia morar ali, porque não tem nada seu, no máximo tem um porta-retrato de algum momento, mas não é sua casa, sabe? Tipo, não tem a sua personalidade, não tem aquilo que você gosta, não tem o que você possa fazer ali. Outra coisa que eu fiz aqui em casa, que depois eu posso mostrar, eu coloquei na minha sala, assim, uma cadeira com alguns livrinhos e um caça-palavras não, uma palavra cruzada, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, para tentar nos motivar a, quando você está sentado no sofá, em vez de você ligar a TV, você pegar um livro, você fazer uma palavra cruzada. Então, pensar em momentos que você consiga viver essa casa fora da tela, fora desse digital. Então, se você também está pensando em decorar sua casa ou está pensando em ter algum tipo de coleção junto com a sua família, pense em alguma coisa que vocês gostam, que vai fazer sentido para vocês, mas eu te incentivo a fazer isso para que você possa, mesmo nos dias bons ou nos dias difíceis também, você estar andando por aquela casa e você tá lembrando de coisas boas que tem nela, coisas boas que você já viveu, e aquilo ficar com a sua cara. Então é isso, eu vou terminar de arrumar aqui, porque senão eu não acabo nunca.